Pronto, acho que agora consegui deixar ele em pé. Consegui achar um fone aqui. É que eu fiz outra vez e ficou tudo muito tranquilo quando eu fiz a primeira vez aqui. Então achei que não fosse precisar, vai acabar caindo. Bem, isso a gente vai aprendendo. Ai, meu Deus. Paloma. Aqui. Pronto, eu acho que agora vai. O fone que eu não tô conseguindo deixar o celular em pé. Gente, desculpem, pessoal. Agora voltamos mais uma vez com o Antropopapo, né? Que é uma atividade do NUFEP, que faz parte do NEAC ao vivo, que é um projeto de divulgação científica, difusão de divulgação científica. E hoje a gente está com a Paloma Monteiro, que é minha colega do doutorado de antropologia, do programa de antropologia, e também do INEAC. Não fique em pé. Vai aí, vai tentando. É assim, sabe que vou deixar assim. Tá. Vou deixar assim. Que aí não corre risco de cair. Desculpem pelo problema aí tecnológico, de falha, mas eu acho que agora tá tudo ok, vocês estão ouvindo a gente bem. Paloma, fala aí com a gente. Vou falar, né, pra ver se tá com... ver se tá com. Pior que eu acho que tá com eco ainda. Pra mim tá bom. Gente, pra você tá bom? Tá bom? O Fabinho tá torto. Eu sei que ficou torto. Ah, o áudio tá bom agora? Ah, então que Eu tô bom. te Vou deixar meu ouvindo. microfone também. Ai, Mas que como que bom. eu posso Obrigada, deixar gente. Pronto, acho que agora ele equilibrou. Agora ele equilibrou. Foi? Bom, vamos começar então, né? Mais uma vez aqui. Vou te apresentar então. Aqui a gente está com a Paloma, né? Mais uma atividade do Antropopapo. Eu sou Uli, pesquisadora de pós-doutorado do INEAC, do Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos. E essa é a segunda tentativa de estabelecer uma conexão boa com os nossos ouvintes, interlocutores e com a Paloma. Eu acho que agora vai, finalmente. Que os deuses da tecnologia nos ajudem. Bom, Sim. e a ideia de hoje é dar continuidade ao que a gente vem discutindo no Antropopapo sobre como a antropologia ela pode nos auxiliar a entender diferentes conhecimentos, né? Diferentes mundos, diferentes realidades. E a Paloma, ela vem do direito, ela tem a formação no direito, fez o mestrado em Direito Constitucional e agora está fazendo o doutorado em Antropologia, que está terminando, inclusive. Está no último ano, se tudo der certo, vamos torcer. E foi, né? E a ideia hoje é ela falar um pouco como foi essa trajetória dela até chegar na antropologia, né? Vindo do direito, e como que é para uma antropóloga, agora, né? Em formação, uma antropóloga, uma pesquisadora, trabalhar em Roraima, né? Que a Paloma ela fez a pesquisa dela de doutorado, a etnografia em Roraima, Boa Vista, e outras comunidades também, espalhadas por Roraima, né? Em comunidades indígenas e não indígenas também. E ela trabalha com um processo de construção identitária, né, em diferentes contextos. Tanto no contexto urbano, né, como é que uma identidade cabocla, que ela chama, né, é construída, e como essas identidades se relacionam com a identidade indígena, e como essa identidade indígena também é acionada em diferentes contextos. Né. É uma etnografia maravilhosa, inclusive. E depois, quando todo mundo quando estiver disponível e defendida, todo mundo vai ter que ler essa tese maravilhosa. Então, Paloma, com você, meu bem. Então vamos lá, gente. Obrigada pela paciência e ajuda aí de todo mundo, que é Muito isso aí, obrigada. né? A gente está aprendendo, constante a aprender, né? Bom, então continuando a falar aqui da minha formação, né? A minha graduação foi em Direito lá na UF, e aí no momento de escrever a monografia, né? O famoso TCC, eu já me deparando com algumas questões, assim, de não me sentir muito à vontade ou muito interessada, né, no que a prática do direito, né, se mostrava, né, para mim,
acabei tendo contato com o único antropólogo que é professor, né, lá na Faculdade de Direito da UF, que é o professor Ronaldo Lobão. E aí ele me orientou e foi esse o meu primeiríssimo contato assim com antropologia. Eu lembro que já no primeiro, segundo período da graduação a gente tem uma disciplina obrigatória que se chama antropologia jurídica e ele, né, deu essa disciplina na época que eu estava lá. E já me chamou muitíssima atenção, imagina, isso foi em 2007. É uma coisa que me marcou até hoje, que um dos trabalhos finais lá para a disciplina dele era escrever um projeto de pesquisa. E aí todo mundo ficou, tá, mas como assim um projeto, né? Não é pra gente dar uma pesquisa, né? A gente escrever uma pesquisa, escrever um artigo, né? Aquela Muito coisa que você bom. faz em um mês, né? Até parece. E aí todo mundo é aquela coisa, aí eu falei com ele, falei, poxa, mas como assim? O que é um projeto de pesquisa? Ele, bom, presumindo que a gente não conhece tudo, não sabe de tudo, mas temos problemas que nos incomodam, né? O que você abordaria de uma perspectiva de, né, se construir um modelo, um cronograma, né, de teoria, metodologia, de pesquisa para abordar um problema que te incomoda e tal. E aí eu fiquei com aquilo assim na cabeça, falei, gente, que incrível, né? Totalmente indo de encontro ao que a gente trabalha no direito, né? Nas demais disciplinas. E aí sim se foi, né? Na hora que defendi a monografia e tal. E ele falou, cara, eu acho que você deveria seguir na carreira de pesquisa, na carreira acadêmica, acho que você vai se interessar, né? Por isso e tal. E eu naquela coisa, não gostando muito, falei, então beleza, vou entrar no mestrado em Direito Constitucional ali na UF também, os professores que eu já conhecia, né, um programa de pesquisa com linhas de pesquisa que eu achei que bem ou mal podia encaixar ali um projeto. E aí o Lobão falou, bom, aí a gente faz essa mesma dinâmica, tu vai fazer o mestrado em Direito, mas um antropólogo vai te orientar. E me apresentou o professor Roberto Kant. E aí que eu Muito conheci bom. ele e ele começou a me orientar. E aí entra nessas questões, né? Tipo, o que é antropologia? Antropologia é fazer pesquisa, antropologia é fazer etnografia, né? Que maneira de olhar o mundo, né? Interpretar e conhecer as diferenças é essa, né? Totalmente diferente do que eu aprendi e socializei no direito. E aí a gente aprende, né? Essa antropologia que nos é ensinada, em especial ali na UF, mas que marca, né? Inaugura a antropologia brasileira ali na década de 60, 70, né? Com graduação é justamente essa antropologia do contraste, da diferença, a partir do que os nossos interlocutores, né, dizem que estão fazendo, acham que estão fazendo, quais são as diferenças que importam para eles. E aí, assim fui aprendendo antropologia, né? Essa foi a antropologia que eu aprendi, é a antropologia que marca, né, assim, os estudos brasileiros de si, da sua própria sociedade, né? Então, eu sempre, quando vou falar de trajetória, né, da minha própria trajetória acadêmica, não tem como ela não se misturar com o próprio ensino de antropologia que me foi, Sim. né, oferecido. E, bom, aí a gente começa, né, a questionar, né, e fazer o E como a contraste. antropologia também ela se constitui aqui no Brasil, né? Assim, é uma antropologia Justamente. que está vinculada, que é o tema que a gente vem discutindo aqui no Antropopavo, da antropologia implicada, né? Que é Sim. uma implicação mesmo não só com o contexto que a gente está pesquisando, mas também do conhecimento, né? Um conhecimento implicado. E a própria vocação crítica da antropologia, né? Que tem um posicionamento de desvendar as evidências simbólicas, né? De tricotar os segredos, né? Tem uma autora, agora não recordo o nome dela, mas é uma autora americana, que ela fala que a antropologia, o fazer antropológico é um tricotar de segredos, né? Uhum. Inclusive, esse é o grande temor, né? De algumas instituições públicas quando se deparam com uma pessoa querendo fazer pesquisa, né, como pesquisador antropólogo. No meu caso, pelo menos na antropologia, minha pesquisa de doutorado teve um pouco disso, assim, né, que eu até fiquei brincando, né, quem tem medo da antropologia? Então, é bem interessante você falar sobre isso, assim, como é que foi o seu caminhar, né, nesse percurso dessa construção de uma lente, né, que é uma lente que você passa a enxergar o mundo mesmo. Pode continuar, te cortei, mas pode falar. Não, é isso aí, é um antropopapo. É, bom, e aí é bem disso que você está falando, assim, né? O fazer antropológico, ele pressupõe que o próprio pesquisador questione a sua subjetividade o tempo inteiro, né? A gente faz pesquisa explicitando as nossas próprias representações, né, de realidades possíveis para contrastar com outras representações e o tempo inteiro a gente tendo que explicitar
quais são as nossas próprias categorias, né? Nós, enquanto nativos de nós mesmos, né? Daquelas socializações a quais estamos submetidos. As nossas categorias analíticas, né? Que pressupõem o fazer, o método, né, antropológico, e contrapor e tentar traduzir, interpretar essas representações de realidade do outro, né? E, bom, aí pensando assim, em alguns exemplos do meu campo, né? É sempre muito interessante que existe sempre uma certa suspeição, né? Quando você vai fazer o trabalho de campo no direito, né? E a respeito assim do que você quer saber, o que você está vindo aqui fazer o quê, né? O que você quer descobrir e tal. E isso trata justamente de perceber, né, práticas que já estão explícitas, né? Não nos interessam os segredos, né? A gente não quer saber disso. E é muito interessante porque eu comecei fazendo essa primeira assim, reflexão, esse primeiro estranhamento da minha própria realidade com relação a essa performance, essa corporalidade que a gente encontra muito específica no direito, que diz respeito à forma como a gente se veste, a maneira como você vai falar, nos espaços profissionais, né? A questão da tatuagem ou não, sempre foi uma coisa que sempre foi muito destacada, né, nos meus colegas, assim, do direito. E aí, essa primeira dúvida, né? Por que se vestir assim? Pode não se vestir assim? Tem outro jeito de se apresentar ou não? E aí eu lembro que eu fiz umas entrevistas na época da monografia, inclusive, né, na graduação ainda. E aí eu explicando mais ou menos o que era, estava conversando com o juiz. Na época ele estava juiz do trabalho, né, estava sendo cotado ali para virar desembargador. E ele ficou pra mim, pô, deixa a roupa dos caras, o que você quer com a roupa deles, né? Como assim? O que tem? Eu falei, não, tô deixando, não tô tirando a roupa de ninguém, não. Eu quero saber justamente o que faz essas pessoas vestirem essas roupas, né, e tal. E aí fica sempre uma coisa meio assim, como se você estivesse se propondo uma crítica no sentido de nunca ser uma proposta realmente de estranhamento e reflexão do que se observa na prática, mas ou tem que ser necessariamente uma apologia, né? Ou uma denúncia, né? Então, sim, o segredo que eu falei foi no sentido de que são coisas que acontecem, são práticas que são corriqueiras, mas que não são problematizadas, né? Por isso sim, claro. essa representação de segredo, mas que não é um segredo, né? Se torna são práticas que são corriqueiras, né? Mas que quando analisadas sobre o olhar antropológico, né? Sob o olhar antropológico, que se tornam explícitas, né? Ela vem à tona. Então, eu quis dizer nesse sentido. Sim. Bom, daí tem mais situações assim, né, que eu acho interessante pontuar. Eu fiz um roteirinho para não me perder, que aí é pensando assim, né, se a antropologia, né, é uma ciência reflexiva, né, que se propõe a interpretar, compreender a partir do contato necessariamente com o outro, né, com a diferença. Quais foram essas diferenças que foram construindo não só a minha formação, mas os meus primeiros campos de pesquisa, né, que é justamente de contrapor a antropologia e o direito, né, enquanto disciplinas, né, não enquanto ciências, né, porque tem né, essa crítica do direito não é uma ciência, né, é uma ciência, né, a lá Thomas Kuhn, enfim. E aí tem uma coisa que foi assim, um processo muito não doloroso, mas muito complexo, que é, por exemplo, a própria escrita, né? A própria escrita acadêmica dentro do direito e na antropologia. No direito a gente aprende a escrever na terceira pessoa sempre, né? Quando a gente vai fazer citação no texto de alguma doutrina ou alguma decisão, essa citação ela vem hiper destacada em letra sempre maior do que a letra, né, a fonte que você está usando para escrever o seu texto autoral, né, digamos assim. E aí você vai fazendo o contraponto. No texto jurídico é muito comum que você seja extremamente elogioso, né, nas categorias de tratamento que você vai usar, ou então, se não elogioso, né, irônico, né, aquela coisa, é uma confusão a respeito do que é uma descrição, né, um texto descritivo para um texto apologético, né, uma coisa assim. E aí, quando a gente está nesse exercício antropológico, né, de tentar traduzir para o texto, né, de maneira inteligível para quem vai compartilhar daquela leitura, aquilo que você observou nas suas experiências, né, de pesquisa, é o contrário, né? Você tem que ser extremamente detalhista, né? O lance da descrição densa, né, do Clifford Geertz, né, foge, né, não se refere apenas
a detalhes, né, minuciosamente colocados ali, mas você tentar transparecer no seu texto todo o contexto que envolveu a sua pesquisa, seus interlocutores, né? A questão do interlocutor já vem também muito aí, né? Quem é esse interlocutor, né? E existem essas discussões, né? Seria um coautor da pesquisa, enfim. Bom, de certa forma, ele é um participante ali muito mais do que aquela figura anterior, assim, né? Naquela antropologia europeia, assim, da colonização, né? Não é apenas um nativo, né? Um informante. Informante. Né? Ele é um interlocutor, que significa que é uma pessoa que, né, vai partilhar com você noções e representações daquilo que acredita de como funcionam seus sistemas sociais, enfim, suas interações sociais e tal. Inclusive, uma coisa interessante disso que você está falando é que o próprio conhecimento antropológico, ele advém desse encontro, né? E esse encontro tem que acontecer num contexto democrático, né? Num contexto Sim. onde as assimetrias elas estejam menos demarcadas o possível, né? Porque é só daí que acontece, que emerge o conhecimento antropológico, né? Que é um conhecimento dialógico, enfim. Por isso que toda essa virada, né? De uma atenção a o outro como interlocutor, né? Como uma pessoa capaz e digna de dialogar e construir esse conhecimento com você. Então, a gente fala muito, a gente ouve muito, né, nos contextos de organização e demanda política, ou militância e tal, essa coisa da construção da sua própria história, né, de contar a sua própria história e tal. E o quanto a antropologia, especialmente essa antropologia brasileira, década de 60 e 70, promove justamente essa discussão, né, a partir, né, da contação de história, de representação, de capacidade de descrição da sua própria experiência de mundo, da sua própria existência, contada para o antropólogo, que vai fazer nascer esses dados. Como bem a Thalita colocou aqui, né, a própria construção de dados, né? A gente não coleta dados, a gente não preserva dados, né? E aí, bom, essa questão da preservação, inclusive, é uma categoria para mim que ela é muito elucidativa, assim, do contexto do contato interétnico, né? Que aí, bom... Preservação, eu não ouvi direito. Tá. A preservação tem essa coisa, né, de que você preserva... Bom, eu sempre falo isso, se você preserva floresta, você preserva espécies em extinção e tal. Você não preserva culturas, né, práticas culturais, né, sei lá, que supostamente mantidas por conta de, sei lá, um isolamento social, um isolamento geográfico, né. Práticas culturais se atualizam, né, fugir um pouco, né, dessa ideia de que o contato mata culturas, né? O contato dissolve diferenças, né? Pelo contrário, essas diferenças se atualizam e se acumulam. Ainda, né? Exatamente. Por mais que você vê, a gente pensa assim, 500 anos do descobrimento do Brasil e tal, e aí a gente vai, né, fazendo leituras e essas representações acerca de identidades étnicas não brancas se mantêm, né? Então, né, de que tipo de culturalismo, né, a gente está falando, né? Não se trata disso. E se você pensar que isso é uma coisa muito recente na antropologia, né? For pensar que é dos anos 60, 70, se começa a discutir que em contextos de interação, a identidade, ao invés de ser apagada, ela vai ser demarcada, né? Ela explicitada, com certeza. Exatamente. Então, é recente, né, essa discussão. Ela ainda é muito recente. Nós super jovens, a gente já pegou a antropologia, né, já com essa discussão já em andamento, né? Mas existe a antropologia, existem os antropólogos, né? Tem sempre isso. Mas saindo, né, desse campo de pesquisa, né, na graduação, no mestrado, que foi uma observação de práticas profissionais de reprodução social a respeito de uma construção e corporalidade de performance no ambiente jurídico, surgiu uma oportunidade, e aí não posso deixar de falar sempre do professor Ronaldo Lobão, que, além de um eterno orientador, um grande amigo, foi ele que me convidou para ir para Roraima, conhecer e me deparar aí com outras formas, né, de sociabilidades, inclusive em contraste com a própria sociedade a qual eu, enquanto branca, sou socializada, né? E foi, assim, uma experiência fundamental, né? Também tenho que deixar aqui, antes de dar continuidade a isso, meus eternos agradecimentos à professora Simone Guedes, que me orientou no doutorado
Dia 18, agora no final de semana, vai fazer um ano que ela faleceu, que ela nos deixou, né? E deixou aí um legado e uma presença insubstituíveis, né? Para todos nós. Fica aí até a dica, né? Se os próximos programas do NEC ao vivo da próxima semana, talvez prestar aí É verdade. né, não uma homenagem, mas justamente trazer aí seus orientandos, com seus legados de pesquisa, né? Enfim. Bom, e aí com o falecimento dela, quem assumiu uma orientação foi o professor Roberto Kant, né? Com quem eu tenho trabalhado desde sempre, né? E agora, dessa maneira, me acolheu, assim, generosamente, como ele sempre faz, né? E, bom, chegar em Roraima, né, me forneceu, assim, um exercício de explicitação de diferenças, de contato com o outro, assim, que foram fundamentais para a minha formação enquanto antropóloga, né? E que estou no momento agora de escrita da tese, um momento muito doloroso, nesse momento de isolamento, né? Uma coisa muito difícil, mas feliz, né, de pensar e relembrar esses momentos. Mas por que Roraima, né? Assim, que Roraima trouxe e explicita, né, essa coisa que a gente está falando aí da antropologia brasileira, antropologia implicada, né? Assim, Roraima, ela se constitui assim, no imaginário para quem está fora, né, dessas regiões do norte, né, em especial essa produção, né, desse cenário sul-sudeste, dentro assim, do contexto da Amazônia Legal. Ela faz parte da Amazônia Legal, né? São as regiões do Brasil banhadas ali pela bacia amazônica que possuem ocorrências de vegetais de floresta amazônica. No entanto, a maior representação, a maneira como Roraima e seus moradores se representam é justamente numa perspectiva do lavradão, que é uma outra ocorrência vegetal que acontece em Roraima, em proporção territorial muito menor do que a proporção de floresta amazônica, e ainda assim constrói grande parte desse identitário que vai ser utilizado, invocado e demandado pelas pessoas que estão em Roraima, né, que moram em Roraima. E aí a gente já vai, a partir daí, já vai tomando os primeiros, né, aqueles primeiros choques da diferença, assim, né, caramba, né, então tem outras coisas aqui. E aí, bom, Roraima tem floresta amazônica, Roraima tem cerrado, né, tem a sua savana, tem 11 etnias indígenas reconhecidas pela FUNAI que habitam esse território que chamamos de Roraima, né, um espaço territorial muito extenso, mas com uma população total que é um pouco maior só que a população de Niterói, por exemplo, e ainda assim um maior percentual de população indígena autodeclarada. Então, assim, né, propõe, né, que a gente comece a refletir e entender assim, como essas diferentes, né, identidades se expressam, né, nesse contato. E aí, né, bom, uma das minhas experiências lá foi dando aula na Universidade Federal de Roraima, né, como estagiária docente. Aí acabei pegando uma disciplina no instituto que é chamado Insiquirã, que é o Instituto de Formação Superior Indígena, é um instituto que é feito apenas para alunos indígenas, né? Inclusive a cota que eles possuem é para pessoas não indígenas, né? Tem um percentualzinho ali. No entanto, eu nunca soube de uma pessoa, acho que teve um aluno até hoje não indígena que quis cursar um dos 3 bacharelados disponíveis, né? E eu acabei dando aula no curso de gestão em saúde, em saúde intercultural indígena, né? E meus alunos, né, desse instituto, eles conversavam muito comigo para assim, pensar, poxa, mas e aí? A gente vai para manifestação, a gente está aqui na universidade e o tempo inteiro a gente é questionado a respeito dessa nossa identidade indígena. Então, mas você já foi para Roraima com a ideia de pesquisar esse tipo de questão, esse tipo de problema identitário, ou foi algo, como é que foi essa ideia, né? O que é que te motivou a pesquisar isso, essas inclusive, situações identitárias? um grande motivo de conflito com a minha querida orientadora que agora nos observa aí, seja o plano que ela estiver, que era essa mudança constante de projeto de pesquisa, porque eu fui com o objetivo de, na verdade, continuar trabalhando com a questão identitária, mas em específico dos profissionais do direito naquele espaço, e especialmente quando, além de operadores do direito brancos, mas aqueles não brancos, né, que os indígenas, né, organizados,
politicamente, juridicamente, para atuar nessas profissões, assim, né? Em comissões, né? Enfim. E aí acabou que mudou completamente, porque chegando lá eu fui, assim, metralhada com conflitos identitários gigantescos nessa perspectiva mais clássica, né? Digamos assim, antropológica, né? Da Constituição, afirmação e demanda, né? De reconhecimento de identidades. Isso é interessante para pensar assim, né? Já que a gente está pensando a conformação da antropologia, né? A construção do conhecimento antropológico, eu demorei a entender, né? Quando eu estava na graduação, eu falava assim, deixa o campo falar. Assim, em caso você foi com uma ideia, isso mostra que demanda uma sensibilidade etnográfica, né? Do Claro. pesquisador que está em campo, né? Então, eu acho o interessante da antropologia justamente esse, assim, de outras ciências também, mas principalmente da antropologia, que está aberta a essas variadas possibilidades, né? Que a vida humana é complexa por demais, então está aberto a essa mudança, né? De tema de pesquisa, de o que o campo está ali te mostrando, né? Como, enfim, Evans Pritchett mostra isso e todos os outros clássicos já mostravam isso. Pois Né, é, como estão tema. falando de vaca, eu vou estudar vaca, né? Aquela coisa. Né? Logo que eu cheguei, né? Eu não sei se meus amigos, meus interlocutores de Roraima estão aqui na live, mas assim, logo que eu cheguei, ficava muito demarcado assim que Roraima era um estado que estava constantemente lidando com a diferença, porque Roraima deixou de ser território federal para passar a virar um estado com a Constituição, foi em 89, né? Logo depois da Não é Constituição de recente. 88, muito Recente. recente. E tem todo um histórico, né, que eu descrevo mais detalhadamente na tese, mas aqui vou falar assim, né, de que teve o primeiro governador que assumiu, né, o Roraima como um estado e não mais como um território, fez políticas de povoamento, né, no estado, chamando, em especial, teve uma questão especial com o Maranhão. Então, a pesquisa mais recente do IBGE em Roraima foi em 2019, se eu não me engano. Tem menos de 50% da população de Roraima é nascida em Roraima. Né? Então, a maioria deles vem de outros estados do Nordeste, tem muita gente do Sul. Roraima tem o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas, um dos maiores do país, né? Que é um lugar onde para se reunir e discutir e reafirmar uma identidade gaúcha, né? No estado que é o estado do extremo norte do país. Roraima faz fronteira com a Venezuela e a antiga Guiana Inglesa, e os estados do Brasil é com Amazonas e Pará, né? Boa Vista, que é a capital, é a única capital brasileira que está completamente acima da linha do Equador. Então, ela está assim, Você só se deu localizada conta de todas essas questões quando estava em campo, né? Lá em em Roraima. campo, total. E principalmente porque os meus interlocutores faziam questão de falar sobre isso comigo. Né? Foi aí que eu falei, pô, isso aí faz, né, muito mais sentido. E aí também tem as coisas de as pessoas que vão te recebendo lá, né? E eu fui muito bem recebida, assim. Eu cheguei, não conhecia ninguém, fui recebida por uma professora que que estava sendo orientada no doutorado pelo professor Ronaldo Lobão. Ela me recebeu na casa dela, era para eu ficar 3 dias. Eu fiquei 3 meses morando lá até achar um lugar para eu alugar e decidi que de fato eu ia me mudar para Roraima, que foi onde eu fiquei quase 1 ano e 6 meses, né, morando lá. Em Boa Vista mesmo? Em Boa Vista. Fiquei esse tempo todo morando na capital e fazendo viagens, né? Fui 2 vezes para a terra indígena Raposa Serra do Sol, passar alguns dias lá para participar da Assembleia Geral do Povo Ingaricó, que foi o povo Inclusive, indígena depois eu quero que Aitinha você com fale quem um eu pouquinho dessa trabalhei. sua experiência como antropóloga nessas assembleias, né? Como é que foi o convite e a negociação para participar delas e como é que foi a sua atuação enquanto antropóloga nessas assembleias? Assim, qual era o seu papel, o que você fazia e como é que a antropologia te ajudou também nesses espaços? Acho que Gente, você eu pode falar um trabalhei pouco na desse depois. Assembleia, desde redigindo ata, traduzindo e lendo carta em inglês, até a minha identidade de advogada uma vez foi solicitada, assim. Então, trabalhei lá de muitas maneiras, né? Fiz muito registro, né? Para a gente construir uma memória audiovisual das assembleias, né? Mas, enfim, chegando lá em Roraima, era isso, né? O tempo inteiro uma necessidade muito grande, né? Roraima é por si, e quando eu falo Roraima, eu quero dizer os interlocutores roraimenses, né? Se representam muito como únicos, né? E para essa representação ela se constituir, eles evocam, né, diversas questões que vão, né, desde formas de falar, comidas que eles preparam,
o que vai dizer que eles são mais autênticos, pertencentes e próprios daquele espaço, né? E aí surgiu essa identidade cabocla, que para mim foi uma coisa assim, eu fiquei, pô, caboclo, não é caboclo que fala? Então eu sempre falava, eu sempre era constantemente corrigida lá. Primeiro que eu cheguei falando Roraima. Já tomei, assim, várias. Não é Roraima, é Roraima, tá? Você tá falando errado e tal. O pessoal lá do Sudeste fala errado e tal. Então é Roraima, né, que se pronuncia. Aí eu falei, pô, e caboclo, por que não tem o L? Ah, não sei. Sei que a gente fala assim, é caboclo, sem L. E ser caboclo lá não é ser caboclo. É totalmente diferente. Então, inclusive essa pronúncia, ela não se dá por um mero regionalismo, né? Uma mera importação de terminológica, que é igual, por exemplo, você vai nos interiores, né? E aí, sei lá, em vez de falar tábua, fala tauba. Não se trata dessa modificação, né, semântica, não. Realmente tem uma diferença. E aí, nesse caso, o ser caboclo é totalmente diferente de ser caboclo, da mesma maneira que é totalmente diferente, não tem nada a ver com ser indígena. É ser branco, mas é ser um branco que legitimamente pertence a Roraima porque domina diversas práticas, inteligências e saberes que são próprios de Roraima, que é uma necessidade que eu percebi muito urgente de se demarcar como legítimo, né? Um legítimo morador, assim, uma demarcação, uma urgência de pertencimento muito grande de um estado que, não sei, tem 11 etnias indígenas, tem mais de 50% da população que não que é vinda de outros estados, né? Então, isso foi o que acabou se mostrando para mim, né? Fui lá para Roraima para fazer uma coisa e acabou que a minha tese é, na verdade, um sistema classificatório de identidades, né? Identidades que eu percebi lá em disputa, em conflito, às vezes não, formas de você reconhecer, na verdade, né? Essa demanda por pertencimento, na verdade, ela atua ao mesmo tempo como um reconhecimento do outro, né? E demarca essa diferença. E aí, por isso que quando eu estava lá, e aí foram surgindo oportunidades que eu fui agarrando todas elas, assim, desde amigos muito queridos que eu fiz lá e que também não são só amigos, viraram interlocutores. Uma cena regional de música muito forte, autoral, que foi também acabaram se entrando na minha tese como grandes interlocutores, assim. A minha relação com a etnia em Garicó se deu porque conheci o Dilson em Garicó, que é reconhecido como uma das lideranças, né, do seu povo, não no sentido das suas da própria organização em Garicó, né, enquanto um grupo étnico, mas porque o Dilson, para os em Garicó, ele é muitas coisas, mas ele é uma liderança religiosa, né? Ele está seguindo os caminhos do avô e do pai para assumir uma postura de líder religioso. No entanto, ele performa como se fosse um mediador do povo ingaricó e do povo branco com uma liderança político-social, embora ele não seja um tuxaua, que é a categoria da liderança política das comunidades. Então, os ingaricó são uma das 5 etnias que mora, né, e habita a região ali demarcada como a terra indígena Raposa Serra do Sol. Eles estão na região da Serra do Sol, que é o povo que vive nas alturas, né, como eles se descrevem, é o povo das serras. E dentro da comunidade em Garicó, eles chamam etno-região Uitipã, que é o espaço ali territorial que pertence à etnia dos Ingaricó. Tem 11 comunidades ali, cada uma com um nome, cada uma com um tuxaua e cada um com uma liderança religiosa. E aí o Dilson, por ter uma trajetória de vida muito singular, né? Ele vem, a primeira vez que ele tem contato para fora da sua comunidade com os brancos, no território dos brancos, digamos assim, foi quando ele tinha 16 anos, para buscar a avó dele, que tinha sido removida pela CESAI, né? Estava doente e tal, e faleceu e ninguém soube o paradeiro dela até hoje. E ele veio com 16 anos, sem falar português, para Boa Vista, para a capital, para tentar encontrar, né, a avó dele e tal. E a partir daí ele foi aprendendo e ele é um dos meus interlocutores, assim, que mais demarcam essa questão do nós e do eles, porque ele circula de maneira muito adequada e muito compreensível, né? Ele conseguiu dominar muito bem todas essas gramáticas que envolvem não só a questão da identidade, mas a circulação de reivindicação de direitos, de defesa do seu povo, né? Ele sempre fala muito sobre isso. E ele
acaba virando, né, ilustrando de uma maneira muito rica com seus relatos e sua compreensão de mundo e de mundos, né, como que se Sim. dá justamente essa temática da construção e demanda identitária, né? E o Dilson também é aluno, né? Ele passou ano passado para o mestrado de Sociologia e Direito aí da UF também. E, então ele atua aí em diversas frentes. Eu tô desde que a gente entrou em quarentena em março, sem contato com ele, porque ele está, né, na Serra do Sol, né? Tá na comunidade dele, no Manalás, já tem bastante meses aí, todos protegidos do Covid, né? Já que o governo não os protege, eles têm as suas próprias estratégias, né? De defesa, enfim. E, bom, e aí conhecendo disso, a gente acabou. Rapidinho, Paloma. É interessante, assim, isso que você está falando, que mostra que muitas pessoas, quando eu converso sobre comunidades indígenas, sobre identidade, ainda tem muito demarcado aquela visão tradicional e conservadora de que índio é apenas índio e acabou. Olha só, a pluralidade de identidade que o Gilson, né, ele assume e aciona, Sim, né, em diferentes espaços e contextos. Eu acho isso muito, muito e aciona interessante, muito bom. conscientemente, né? Ele aciona Sim, conscientemente, ele tem e muita lida noção. perfeitamente, né, com esses diferentes dispositivos, né, de, de, Exatamente. de acionamento da identidade de acordo com a situação que ele está, né, pelo que Pois você está é. falando. E isso que você falou, chama muita atenção porque existe às vezes, né, alguns. Bom, né, o que é a ciência, né? A ciência antropológica, né? Se fazer antropológica. São esses consensos provisórios baseados em experiências empíricas, construídos empiricamente e demonstráveis empiricamente. Então, essa questão do ser indígena, às vezes, né, a gente, né, ainda mais aqui, né, pô, é um tropopapo, né? Aí a gente presume que tá óbvio isso, mas assim, o que significa indígena, né? Sim, Indígena é um termo do Estado para se referir a comunidades tradicionais, enfim, aí tem, né, o artigo 68 da DCT fala de quilombola, população tradicional na Constituição, tem a Convenção 69 da OIT, então vão fazer várias descrições num linguajar e numa visão jurídica e de administração pública para se referir a certos grupos. No entanto, é muito difícil você ouvir um indígena se chamar de indígena ou falar que o outro é indígena, né? Na verdade, o que está ali em jogo são relações étnicas. Então, são sim. grupos, né, a partir de etnias, né? Tanto é que eles se chamam. Um Igaricó vai falar de um Macuxi chamando ele de Macuxi. Se ele souber que ele é Macuxi, e normalmente ele sabe. Né? Se ele vai falar de um Iacuana, ele vai chamar por Iacuana. Se ele vai falar de mim, ele vai me chamar de branca. Né? Então, da mesma maneira que nós, brancos, não falamos, bom, então é aquele meu amigo branco, né? Bom, a gente não fala assim, né? Sim. Temos outras maneiras de classificação. Então, é muito claro, né, na postura, no discurso do Dilson, que ele e seus outros grupos, suas outras relações étnicas, né, e de diferentes etnias, está muito claro para eles de que eles vão falar e se referir a si mesmo como indígenas no momento que eles estão, por exemplo, o Dilson ele foi secretário estadual na Secretaria do Índio de Roraima. Aí, nesses contextos, ele fala indígena, porque aí, né, você está fazendo o quê? Uma demanda por reconhecimento de identidade, de direitos territoriais, na maioria das vezes, para populações que são, assim, lidas, né, pelo Estado. Então, o que é isso? Ele demonstra que ele domina muito claramente uma gramática do Estado para lidar com as suas próprias identidades. Mas ele mesmo vai chamar um outro Ingaricó pelo seu nome, ou então vai chamar por Capão, que é a definição, talvez, para o nosso idioma mais próximo seria pessoa, né? Então, é muito importante que a gente que entenda isso, né? Que esses movimentos políticos, ou associações políticas e de demanda de direitos direcionados para o Estado vão utilizar essa categoria indígenas porque essa é a categoria que o Estado coloca, né? Enquanto, né, o referencial totalizador ali identitário. Mas entre si eles vão se tratar por etnias, né? Enfim. E aí, nessa questão do Dilson, isso fica muito claro. Tanto que o Dilson, uma hora, ele é o secretário, outra hora as pessoas na cidade chamam ele de Tuxaua, outra hora as pessoas chamam de Waonse, que é o nome que ele recebeu de batismo da sua avó na sua comunidade. Então, fica muito claro essa circulação que ele faz e que existem várias circulações possíveis com mais ou menos desconforto,
né, mais ou menos adequação, e no caso dele é uma adequação absurda, né? Ele circula com muito sucesso, né, nessas diferentes gramáticas e tal. E aí foi a partir disso, a gente tendo esse contato, começamos a trabalhar juntos, ajudei ele a estudar para o mestrado, e aí, né, às vezes ele precisava ir falar com a secretária estadual lá de educação, eu vou levar a antropóloga, Paloma, você vai comigo? Pô, vamos lá acompanhar essa reunião, não sei o quê. Até que ele chegou e falou assim, olha, todo ano a gente se reúne, todo o povo em Garicós, 11 comunidades, a gente define um lugar dentro lá da Serra do Sol para receber a nossa assembleia anual. Você quer ir participar, ajudar a gente, enfim, e aí conhecer, e aí, bom, já que você quer fazer pesquisa aqui, vai falar um pouco da gente, né? Vamos lá, você que vai falar para eles o que você quer fazer para ver se a assembleia vai apoiar e tal. Eu falei, nossa, demorou, vamos. E aí aquela coisa, assim, né? Eu já tinha feito um deslocamento para além da minha subjetividade para ir para Roraima. E isso é fiz um interessante para outro. pensar outras coisas, inclusive a questão ética da antropologia, né? Sim. Porque olha só, você né, teve uma relação, né, que conheceu ele em outros espaços e ele te convidou a participar de uma assembleia. Isso. Então, né, teve uma negociação que muitas regulações, inclusive, não dão conta, né, dessa especificidade, né, dessa negociação do trabalho antropológico, né, pesquisa Sim. de campo. Então, Com isso que você certeza. traz também é muito interessante para pensar como é que é essa negociação e como é que a pesquisa na antropologia vai se constituindo, né, vai se construindo. Sim, Então, e como essas relações não podem ser mediadas por prazos que não consideram, né? Prazos e burocracias que não consideram essa realidade etnográfica. Outras temporalidades. Sim. Gente, a Uli está falando isso, a tese dela é maravilhosa, que é justamente sobre o Comitê de Ética em Pesquisa, né, na área de Ciências Humanas, que é uma coisa também super recente. E o quanto eles não atualizam essas relações etnográficas, né? Porque é uma grande discussão, né? Porque é difícil realmente é um órgão, né, a CONEP, já que a Paloma mencionou aí, então vou falar um pouco dela. A CONEP é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa e ela regula, né, eticamente a ética em pesquisa das pesquisas que são realizadas no Brasil. Isso tanto da área de ciências humanas quanto da área de ciências da saúde. Então, toda a gramática, toda a moral que é construída essa regulação, ela vem da pesquisa clínica, né? Então, e meio que se impõe, né? Como inclusive meus interlocutores falam, se impõe a uma outra forma de fazer pesquisa, que é, por exemplo, a antropológica, né? Tem outras, tem psicologia, tem educação, e que é a dificuldade mesmo do órgão burocrático, porque é um órgão burocrático também de controle, né? De entender como é que acontecem essas nuances, né? Porque é preciso termos, né? Mas aí se adequaram também, agora é registro ao invés de termo de consentimento livre esclarecido, aí foi para registro de consentimento livre esclarecido, enfim. As mudanças estão acontecendo, né? Mas assim, a base de muitas discussões para explicitar como é que as pesquisas em ciências humanas e sociais, não só na antropologia, são realizadas. Então, já que ela puxou aí... Isso aí. Não, mas é fundamental fazer essa pontuação. Por isso por que exemplo, eu comentei essa questão da ética, né? Porque quando se discute a ética em pesquisa, eu sempre falo que é diferente da ética que se constitui, né, antropologicamente, né? Do fazer antropológico. Exatamente. Porque assim, é guiado por outros tipos de negociação, por outros tipos de preceitos éticos, né? A própria construção do conhecimento antropológico ele é dialógico e precisa do outro estar numa situação igual, né? O máximo possível para se construir um conhecimento. Então, a análise antropológica. Então, enfim, todas essas nuances, essas diferenças, né, epistemológicas são discutidas também na minha tese. Então, sim. Em breve será publicada. Publicado. Isso aí. Pois é, justamente isso. Assim, olha, eu duvido muito que algum pesquisador consiga, para você pedir autorização de pesquisa, né, em área indígena, né, áreas indígenas demarcadas, homologadas, você precisa fazer uma série de pedidos, né, para a FUNAI e depois registrar esse projeto, né? Aí já começa aí, né? Como assim, né? O que um projeto você já pediu,
Tem toda uma discussão também que desconsidera, né, o aceite, a negociação com a própria liderança indígena, né, com as próprias comunidades, com os próprios grupos. É um debate que vai dar outra live aqui, se a gente entrar nessa. Com certeza, porque duvido, assim, você conseguir... bom, porque, por exemplo, existem os conselhos das lideranças, os conselhos dos tuxaus e tal, que normalmente é para quem você vai fazer uma solicitação e tal. Você foi negociar a sua entrada no campo, em outro campo, né? Em outro campo. Né? Em outro campo, a partir de um convite para participar de uma assembleia com mais de 15 comunidades. Sim, enfim, né? E aí... Não, mas você pode, inclusive, desenvolver, que a gente voltar para esse ponto que a gente acabou indo para... Sim. Olha, eu tô vendo que tem umas perguntas longas aí, eu não consigo ler por causa do... Deixa eu ler para você, é uma do Lenin. Lenin, as distinções entre as etnias é semelhante à que nós fazemos entre brasileiros e argentinos. Por exemplo, nada a ver. A concepção não tem nada a ver com a nacionalidade ocidentalizada? Quer que eu repita? Não, tem a ver, né? Quando a gente está falando, né, de contato interétnico, né, a gente tem que... E assim, a partir dos modelos teóricos aos quais eu recorro, que é o Frederick Barth, o Roberto Cardoso de Oliveira, né, Goodenough, enfim, a gente trabalha assim no sentido de que as identidades se constituem a partir de gramaticalidades compreensíveis entre elas, né? Então, quando a gente vai trabalhar a questão das identidades étnicas, no caso de Roraima, por exemplo, essas identidades se expressam o quê? Entre as etnias indígenas e essa identidade branca regional, né? E aí, que é construída muito particularmente por conta de... Não é necessariamente brasileiros com ingaricóis, por exemplo. Essa gramaticalidade nem sempre, né? Nem sempre ela se coordena, se compreende ali, né? Tá dialogando necessariamente de uma maneira comparável, né? Se trata, né, dos roraimenses com os ingaricó, o ingaricó com o macuxi e tal. Então, não é sempre que é possível fazer essa diferença, porque, por exemplo, inclusive os ingaricó, por exemplo, uma etnia, a maioria das etnias ali de Roraima, né, e isso muito próprio das etnias de modo geral brasileiras, né, digamos assim, sul-americanas, elas não são necessariamente fixas, né, no sentido de transitar entre espaços, né? Então, lá em Roraima fica muito demarcado que a divisão que as próprias etnias fazem de quem é ou quem não é tem a ver com a língua, tem a ver com os espaços que domina, especialmente por conta dos rios, né? Uma bacia hidrográfica ali muito, muito significativa. E depois, né, que essas etnias vão se atualizando a partir, né, do contato com outras etnias, inclusive com os brancos, né? E aí vai fazendo essa compreensão de que eles estão num território brasileiro, mas tem Garicó que está na Venezuela. E a Venezuela não faz parte da terra indígena Raposa do Sol. E aí, muitas vezes, é comum você ver um Ingaricó falando assim, não, ele é Ingaricó, mas ele é da Venezuela. Não, esse que ele é guianense. Né? Então, não necessariamente tem essa diferença como a gente tem na construção da nacionalidade, né, brasileira versus nacionalidades argentinas, né, por exemplo. Não se opõe exatamente dessa maneira. Voltando Pode falar. Não, pode falar, Paula. Eu ia perguntar, já que você está falando de identidade, dessa diferença de identidade nacional, né, e identidade étnica, como é que se constrói essa identidade cabocla que você mencionou no início? Né, em relação tanto à identidade étnica, se é ou não uma identidade étnica, e o que seria essa identidade cabocla, assim, eu fiquei curiosa para saber mais. Pois é, quando eu cheguei eu fiquei achando assim, né, a primeira associação que eu fiz quando eu ouvi isso, e foi assim, não foi num contexto, se eu falar isso, Kant vai me matar por conta da antropologia da academia dele, né, mas é que assim, as relações que eu fui construindo de amizade, né, muitas vezes a minha percepção era de que eram antes amigos do que interlocutores, e aí depois foi virando interlocutor, enfim. Então, esses meus primeiros amigos que eu fui fazendo, eles sempre falavam assim, não, mas eu sou roraimense mesmo, eu sou caboclo do pé rachado, eu sou daqui, eu sou da terra. Então, eu ficava, cara, caboclo, né, tipo, a gente, né, essa categoria cabocla, né, antropologicamente, historicamente falando, ela carrega muita estereotipação pejorativa, e não como uma categoria de autodeterminação, né? Assim, como uma categoria de acusação do outro. E aí eu ficava, pô, eles estão falando, aí eu fiquei pensando, será que é semelhante a esse movimento, assim, que a gente vê da militância negra, por exemplo, né? De falar, não, eu sou preto sim, né, e tal, não, você não vai usar esse termo para me depreciar, pelo contrário.
Só que no caso desses meus interlocutores, eles não eram indígenas e nem eram as pessoas que estavam sendo acusadas, né, de caboclo, naquela concepção tradicional. Pelo contrário, eram brancos, mas que tá me fugindo a palavra, mas para demandar um reconhecimento autêntico, né, como um regional, como próprio de Roraima e, portanto, diferente daqueles que não seriam, que não dominam, e tem essa coisa do caboclo. E aí eu fiquei, nossa, eu preciso registrar isso, assim, como isso se expressa. E aí, mais do que promover uma diferença para pensar etnias indígenas, né, ou então o contato interétnico a partir do que seriam as populações indígenas, é muito mais uma diferenciação hierárquica entre brancos, né? Então é assim que se constrói. Então aí o caboclo é quem, né? Segundo esses meus interlocutores, é quem conhece as músicas regionais de lá, né? E portanto não faz questão de apenas valorizar músicas ou gringas ou outros estilos musicais. E aí, bom, Roraima tem desponta em Roraima, na mesma época que desponta na região sudeste tropicalismo, tem um movimento chamado Roraimeira, que é um movimento cultural que justamente dialoga muitíssimo com essa identidade cabocla, porque promove uma valorização, né? Uma valorização de uma certa culinária, de uma certa sonoridade, de uma certa maneira de circular pelos espaços sociais e culturais de Roraima. Essa coisa de você querer dizer que é sim de Roraima, que você conhece aquele lugar. Então, Roraima tem milhões de praias de rio, lindíssimas, e que variam muito conforme a cheia e a vazante dos rios, né? Então, se você não frequenta aquele espaço ali com certa constância em diferentes épocas do ano, você não vai saber se ali vai ter praia ou não vai ter. Tem vezes que assim, é impossível, inclusive, você chegar de carro. Tem outras que você... era muito comum, assim, eu entrava em algum banho, eles chamam de banho, né? Que você vai em uma dessas praias de rio, que são menores, né? São banhadas por afluentes menores de rio. Vamos ali, banho, vamos pro banho e tal. E aí, quando eu olhava assim pro chão, tinha uma fogueira totalmente submersa ali. Então, que antes era uma fogueira, na época de seca, na época de cheia, dá para você se banhar ali. Então, todo esse domínio desse conhecimento, ele é sempre muito invocado. Então, se é uma pessoa que é de Roraima, mas não conhece as praias, não sabe onde ir, em que época do ano vai, não sabe o que é, por exemplo, a Damurida, não conhece o trio Roraimeira, então, peraí, aí ele já está ali disputando com um saber local e um pertencimento com os demais, assim. E isso é muito importante porque tem a ver com discursos e com formas de você se colocar publicamente que tem a ver com, por exemplo, recursos orçamentários da prefeitura, né? Assim, ela vai... para quem que a prefeitura vai dar dinheiro para promoção de evento cultural? Por que não para os roraimenses, né? Por que não para os caboclos? Por que não essa cultura cabocla, né, valorizada? Que é uma cultura que se reivindica como uma cultura branca, porém que admira, valoriza e reconhece toda a influência indígena na região. É engraçado, né? A influência indígena. Aí, novamente, tem essa coisa, assim, a representação que o branco tem dos grupos étnicos indígenas, né? Sempre com uma discussão, assim, do passado. E aí tem uma coisa que acho que é muito fundamental para estudos de identidade. Thalita tá perguntando aí, o que é Damurida? Que você falou da Damurida. Gente, a Damurida, ela é praticamente um acontecimento, assim, porque além de ser... Né, eu descrevo isso na tese, assim. A Damurida, ela é um alimento, né? E aí você vai se perguntar, beleza, feito de quê? Aí que vem a questão, assim, né? Vem muitas disputas sobre qual seria a sua receita original. E é isso que dá a cara da própria Damurida. Ela tem várias receitas, né? Ela não tem uma receita única. Então, todo mundo em Roraima sabe fazer uma damurida porque faz a seu modo. O único consenso até nesse 1 ano e meio vivendo em Boa Vista, né? O único consenso que eu percebi a respeito da damurida é que ela tem que ser feita em panela de barro e que ela é extremamente apimentada. Então, ela é um caldo ou uma sopa indígena, um caldo indígena, tem gente que fala uma sopa de pimenta, que ela é feita a partir da imersão de várias espécies diferentes de pimenta encontradas ali na região,
com água e ela serve, por exemplo, nas comunidades indígenas que eu pude frequentar, como assim, ela é a base do... Ela é... Hã? Esse lance da fantasia, do Então, carnaval, é uma rapidinho, coisa Paloma, específica. antes que eu esqueça de falar e não me dê conta do. Acho que a gente só tem mais 2 ou 3 minutos, porque como a gente entrou Mentira. depois, é. Então, você pode ir concluindo, voltar. Enfim, você escolhe se quer falar um pouco mais da questão do seu papel como antropólogo nas assembleias, né? Como é que foi isso para o seu campo, para a sua tese, ou enfim, fica a sua escolha. Eu acho que o importante aqui é pontuar isso, assim, né? O quanto a nossa formação antropológica atenta, né, a essa questão de ser uma relação dialética, né, a respeito da diferença, da demarcação da diferença e não da extinção ou só administração dessas diferenças, mas justamente explicitar que elas existem, ter uma maneira de interpretação, de relação com elas, né? O quanto isso garante, inclusive, a nossa própria ética enquanto pesquisadora, enquanto antropóloga, e o que garante que a gente consiga o tempo todo estar tendo uma consciência crítica sobre nós, sobre o papel da antropologia, né, na atuação. Então, se você vai falar de contato interétnico, a antropologia, no sentido aplicado, né, a antropologia não só faz laudos antropológicos, mas ela justamente atua ali, por exemplo, como antropóloga numa assembleia para tentar permitir essa tradução de sistemas, né, a tradução de compreensões e de experiências de estar no mundo. São várias, muitas vezes em conflito, e esses conflitos, essas diferenças têm que ser explicitadas e compreendidas, né, sempre numa preocupação de você traduzir o seu sistema, né, antropológico, no sentido analítico, e o seu sistema nativo enquanto, não sei, uma branca numa sociedade complexa, para essa comunidade e vice-versa, para promover o que, sei lá, o Roberto Cardoso de Oliveira fala, que nós somos tradutores e intérpretes de diferentes dialetos e gramaticalidades culturais, né? Acho que é isso. E é um exercício contínuo, né, de ir e vir, né? Você a todo momento pensar sobre si, né, pensar as categorias que você leva a campo, no caso, né, que é formado nessa comunidade de comunicação, que aí eu não sei, é o seu pai, o Roberto Cardoso de Oliveira, É o que pai, fala sobre isso. Né, e todo esse movimento mesmo. É um exercício que demanda não só uma especialização, né? Eu esqueci a palavra, né? Uma dedicação mesmo, uma dedicação e sempre estar atenta a esse movimento, a esse exercício, que é difícil, é difícil. É trabalhoso, na verdade, né? Mas que é muito gostoso de se fazer. Você se colocar em perspectiva, né? Colocar o outro também, enfim, e dialogar e conversar, eu acho que para a antropologia é a parte que eu mais gosto, assim, uma das partes que eu mais gosto de ser antropóloga. Com certeza, dói, é desconfortante, mas Sim. faz parte desse processo, né? Eu tô rolando aqui os comentários, tem essa coisa, né, da lógica tutelar que o Fabinho falou, é justamente afastar isso, né? Afastar isso ao máximo e se propor a ouvir, olhar e depois escrever, né? Vamos aí, esse é o Sim, movimento. sim. Ó, eu acho que ainda temos alguns minutos, porque o Instagram, até onde eu sei, Aham. ele anuncia quando tá acabando. Que eu não lembro muito bem a hora que a gente começou aqui, né? Que a gente recomeçou, Ah, na verdade. falar não é o Mas não problema, né? A apareceu gente fala nenhum. bastante. Por mim, continua aí, que tá ótimo. Inclusive, a explicação Vou Você terminar a escolhe. explicação da Murida, então. Sim, pode terminar, então. Porque a Damurida ela atua justamente como ela é um grande elemento, um dos elementos acionados para esses pertencimentos ou exclusões identitárias, né? Então, a maneira como você faz a sua Damurida ou você descreve ela também é um indicador de quem você é, onde você está, a que você pertence, né? E aí, bom, a Damurida pode ter carne, pode não ter, ela pode ser feita com tucupi cozido de uma maneira ou não. Os Ingaricó usam um tucupi que ele é muito escuro, porque ele foi. O tucupi é um caldo Sim. fermentado da mandioca, né? Então, a Damurida ela é muito engraçada. Eu lembro que eu fui convidada, o Dilson ele mantinha uma casa, né, de apoio, né, com seus recursos próprios, né, em Boa Vista, na capital, para justamente receber e para onde ele ficava quando ele estava atuando na capital e para receber outros em Garicó que precisavam de atendimento, de qualquer coisa, tinham que ficar em algum lugar em Boa Vista. E aí ele falou: olha, aproveita a oportunidade que minha mãe está aqui. A mãe dele, uma das poucas matriarcas assim mais idosas dos Ingaricó, e ela vai fazer uma damurida para vocês. Aí eu falei, pô, vamos lá e tal. A gente foi, comprou peixe, comprou as coisas e fez uma damurida de tambaqui, que é uma espécie de peixe muito popular e Agora, saborosíssima.
lá. Desculpa, Paloma, agora sim, 24, Vai 24 fechar? segundos. Ah, Isso então é importante isso. também Obrigada, para mostrar gente. como a comida ela é importante para poder marcar a Total. identidade, para se construir identidade, né? Essas relações que se constroem em relação ao outro. Com Tá, certeza. tá terminando. Gente, muito obrigada pela Obrigada. audiência, obrigada pela participação de todos. Enfim, desculpa pelo início, meio É. atribulado. Tivemos problemas tecnológicos. E obrigada.